Meus amigos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Hoje eu venho fazer esse vídeo. Na verdade, eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão que hoje eu estava fazendo na leitura bíblica, minha devocional. Eu me deparei com uma pergunta e essa pergunta mexeu muito comigo. É interessante porque a Bíblia, em alguns momentos, ela contém perguntas, ela faz perguntas para o homem e são perguntas bem interessantes. Por exemplo, eu vou citar algumas perguntas. São muitas perguntas que contém na Bíblia para o homem, mas tem algumas perguntas que eu guardo comigo que eu acho que são muito interessantes e faz a gente refletir bastante e a gente pode estar utilizando isso para as nossas vidas. Mas eu gostaria de falar sobre uma pergunta hoje nesse vídeo. É a pergunta que define praticamente toda a Bíblia, que poderia ser resumida toda a Bíblia numa só pergunta. E qual é o cunho dessa pergunta e qual é o peso que ela tem na vida de cada indivíduo dessa terra? Meus amigos, a primeira pergunta que contém na Bíblia, o próprio Deus faz essa pergunta para Adão. A gente vê que Deus pergunta para Adão: aonde estás? Logo em seguida, Deus faz outra pergunta para Adão: comeste do fruto que eu te proibi? Mais na frente, o próprio Deus também faz uma pergunta interessante também para Elias. Quando Elias, com medo de Jezabel, se esconde dentro de uma caverna. E ali, numa profunda depressão causada pelo medo de Jezabel, ele pensa em até morrer. Mas Deus pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? É muito interessante as perguntas bíblicas, porque ela faz o personagem bíblico refletir o seu atual momento, o que ele está passando naquele momento. Outra pergunta também muito interessante é feita pelo próprio Cristo, é feita por Jesus Cristo aos seus discípulos, quando ele pergunta para os seus discípulos: quem eu sou? É muito interessante essa pergunta, porque os discípulos já estavam andando e caminhando e sendo ensinados por Cristo há algum tempo. E Cristo queria saber deles o que eles achavam de quem era Cristo. E a resposta dessa pergunta é tremenda. É uma das respostas mais bonitas da Bíblia. É uma confissão de fé. É uma confissão que todo ser humano tem que fazer para alcançar a graça de Deus, para alcançar a salvação. O apóstolo Pedro é um personagem interessantíssimo da Bíblia. É muito peculiar, Pedro. Mas o que eu gosto mais é a resposta sincera dada por Pedro. Porque alguns discípulos disseram, uns dizem que tu és Elias, uns dizem que você é João Batista. E ele, Jesus Cristo, olha para Pedro e diz: Pedro, filho de Barjonas, quem eu sou? E Pedro, instruído pelo Espírito Santo de Deus, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se enche de alegria e olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Jonas, porque não foste o homem que te revelaste, ou seja, não foste o conhecimento humano que te revelaste isso, mas o céu. Ou seja, esse entendimento que Pedro teve foi dado pelo Espírito Santo de Deus, pelo qual nenhum homem terá o entendimento de fazer essa confissão de fé. Mas eu gostaria de falar para vocês, meus amigos, sobre a principal pergunta que contém na Bíblia e que resume toda a Bíblia numa só pergunta. E essa pergunta, ela foi feita pelo cônsul romano que dirigia a Judéia, que comandava e governava a Judéia naquela época, Pôncio Pilatos. Essa pergunta está descrita no livro de Mateus 27, no versículo 22, quando ele faz a seguinte pergunta. Ele diz assim:
O que farei então de Jesus, o chamado Cristo? Meus amigos, essa pergunta, ela cabe para toda a humanidade. Toda a humanidade terá que responder essa pergunta. Toda a humanidade, individualmente, terá que responder essa pergunta diante de Deus. O que faremos nós de Jesus, o chamado Cristo? Porque ninguém vai ficar indiferente de Jesus Cristo. Nenhuma alma, nenhum ser humano ficará indiferente de Cristo. No Evangelho de Cristo cabem todos, os salvos e os não salvos, os eleitos e o ímpio, todos cabem no Evangelho de Cristo. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele diz assim, eu vou resumir o que está falando ali, ele fala sobre um cheiro suave de vida para aqueles que creem em Cristo. Mas ele também fala de um cheiro fédido daqueles que não creem em Cristo. E ele continua, uns têm cheiro de vida e outros têm cheiro de morte. Então, meus amigos, a reflexão que eu quero deixar com vocês é sobre esta pergunta: o que faremos nós de Jesus, o chamado Cristo? Aquele que tiver uma ação positiva diante do Evangelho de Jesus Cristo e o aceite como substitutivo de pagamento de dívida diante de um Deus irado, esse terá os benefícios que a cruz, que a morte de Cristo trouxe para o seu povo salvo e eleito. Mas aquele que foi indiferente ao Evangelho e tiver uma ação negativa diante da exposição do Evangelho de Cristo, esse estará perdido e condenado, e a ira de Deus permanecerá sobre ele eternamente, e ele sofrerá o dano da segunda morte. Então é isso que eu quero deixar para vocês, meus amigos. Eu quero deixar essa reflexão, essa pergunta. Cada um que assistir esse vídeo, faça essa pergunta para si próprio: o que eu farei de Jesus, o chamado Cristo? Amém, meus amigos? Graça e paz, e que o amor de Cristo abunde na vida de cada um dos meus amigos. Deus abençoe a todos.